Que a paz de Cristo seja com o teu coração. Amém? É muito bom poder estar aqui entre vocês, meus irmãos. Já tem um tempo que eu não estou aqui. E é sempre bom estar junto, poder adorar a Deus juntos. Não porque dependemos desse lugar. Mas quando eu falo adorar junto, é junto. Adoração, quando você está com mais alguém. A gente entende pelas Escrituras que quando há 2 ou 3, há uma manifestação do Senhor especial, há um perfume, há uma realidade que ela não acontece quando você está sozinho. Então é muito bom poder estar com vocês. Eu passei um tempo fora aí, mas com muita saudade. Alguns irmãos me ligaram durante esse tempo, né? Passaram um zap, expressaram aliança, amor. É muito bom poder ouvir essas coisas, saber que você faz parte de uma família. Mesmo quando alguém te cobra, mas é uma coisa boa, é uma cobrança boa, né? Por que você não veio? Por que você não está aqui? Está fazendo tanta falta? Acho que pior do que isso, né? Porque tem gente que não gosta de ser cobrado. É ninguém sentir tua falta. É você passar e não ser percebido, enfim. Então eu quero dizer a vocês que eu me alegro muito de poder estar aqui com vocês, de poder rever a vida de alguns irmãos, claro, até porque no dia a dia a gente não pode estar com todos, mas é muito bom. E eu tive que dar algumas explicações, dizer porque agora ali, antes de chegar aqui, hoje cedo, alguns irmãos me abordaram, fizeram a mesma pergunta, né? E, meus irmãos, na verdade, essas últimas semanas, ou essas últimas 3 semanas, eu busquei fazer uma viagem pessoal, uma aventura, viver uma aventura. Não fiz viagem para supervisionar igreja nenhuma fora, como geralmente a gente faz, né? A gente fica ausente em função de alguns compromissos que a gente tem fora aqui do Rio de Janeiro, que a gente precisa também de dar tempo, enfim, estar ali vendo algumas coisas. Mas não foi por isso. Na verdade, foi uma coisa muito pessoal, uma necessidade pessoal. Uma necessidade de ouvir Deus, de estar com Ele. Não que a gente não ouça Deus no meio da igreja, né? A gente ouve Deus no meio da igreja. Na vida dos irmãos, Deus usa as pessoas como instrumento, é assim que a gente crê. E esse tem sido o nosso desafio ao longo desses anos, é viver como igreja. A igreja não é esse lugar. A igreja é o corpo de Cristo, são os salvos, os filhos, os nascidos de novo, aqueles que estão comprometidos com a missão e também comprometidos com a edificação da igreja. E a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Diz que a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está lá em Efésios. Então a gente ouve Deus na vida dos irmãos, aqueles irmãos que prestam mais atenção em você, que não só faz com que, como fizeram a semana, me ligaram para dizer, pô, cara, não some não, aparece, mas alguém também que puxa a tua orelha e que muitas vezes a gente não gosta. Deus também está nisso. Você pode dizer amém? Deus está aqui entre nós, a multiforme sabedoria dele. E é muito tremendo isso, meus irmãos, porque você é tocado de todos os lados. Mas a minha necessidade foi ouvir Deus por Ele mesmo. Porque há um momento na tua vida que você precisa ouvir Deus por Ele mesmo, né? Que só usar alguém não é suficiente. E eu fui assim num desespero de alma, numa fome, num desejo intenso e ardente de poder encontrá-lo. E eu sei onde eu posso encontrá-lo. É quando você se humilha, quando você, de alguma forma, você entrega a tua vida a Ele numa rendição plena. E foi um tempo muito bom. Eu estou nele ainda. Mas o que acontece, não foi só por mim que eu fui também. Eu fui pelas coisas que eu tenho visto, acompanhado, que eu tenho olhado, porque vocês sabem que nós, que Deus nos plantou, nos colocou para, de alguma forma, cooperar com a vida das pessoas.
a gente se sente muito responsável pela vida dos irmãos, pelo rebanho. Eu tive a conversa com o Júnior, ali na semana que precediu o carnaval, e vi Júnior muito inquieto, né, Júnior? Lembra, Júnior, daquela conversa por telefone? Porque tem hora, meus irmãos, que a gente não sabe o que fazer. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você não sabe o que fazer com situações particulares, pessoais, mas tem hora que você não sabe o que fazer com a vida de alguém. Eu acho que é principalmente nessa hora, quando você não sabe o que fazer, é que eu acho que você, de alguma forma, você se conscientiza que você não é suficiente, que você precisa dele. Eu acho que é nessa hora que fica muito claro para você que sem Jesus você não pode fazer absolutamente nada. E isso tem sido, assim, a minha busca também, ao longo desses últimos tempos, né? Em poder cooperar, ajudar, ver às vezes as pessoas escorregando por entre os nossos dedos e vendo às vezes o diabo destruindo a vida das pessoas. Eu nasci dessa forma. Eu já nasci no Evangelho olhando para as pessoas, cuidando das pessoas. E nós costumamos falar, porque é verdade, grande parte, acho que, do sofrimento de um pastor está ligado às pessoas. Às vezes ele mesmo não tem tantos problemas, até porque quando você se ocupa com o problema de alguém, Deus acaba se ocupando do teu, né? E quando você se dá conta, eles já foram resolvidos. E eu fui com esse coração para ouvir o Senhor, para buscar dele uma palavra, uma direção, não só para a minha vida, mas também para a tua vida, né? Orando, intercedendo por alguns casos que a gente sabe que só Deus pode, de fato, fazer alguma coisa. E foi um tempo bom, embora eu estive fora daqui, mas eu não estive completamente desligado. Eu, domingo pela manhã, pelo menos em 2 encontros, eu vi e participei aqui do encontro de vocês aqui pela internet. Cheguei até a trocar algumas palavras com o Wellington, né, Wellington? Que às vezes cai a conexão, a gente fica no maior desespero. Vi quando o Modesto compartilhou a palavra 2 domingos atrás. Vi os elogios, Modesto, dos irmãos, dando aquele joinha. Depois o Júnior também, uma palavra muito boa. Cheguei a fazer contato com o Júnior, né, Júnior? Pô, cara, que palavra boa de Deus. Mas eu vi um quadro, meus irmãos, assim, que me deixou muito triste, sabe? Porque já era aquilo que estava me levando para esse tempo. Porque quando a gente filma esse lugar, embora... Porque a gente quer transmitir para os irmãos que não podem estar aqui, principalmente para os irmãos de fora, não é assim? Mas quando a câmera passou aqui entre nós, eu vi gente aqui, amado, assim, eu vou te falar, vou abrir meu coração, gente apagada, gente apática, gente sem expressão nenhuma. A impressão que eu tive e que eu tenho quando às vezes eu olho essas coisas, parece que algumas pessoas estão aqui por obrigação, por compromisso, porque não querem de alguma forma serem chamados a atenção, não querem ser cobrados. Alguns filhos estão aqui por causa dos pais. Alguns estão aqui, sei lá, acho que são vários. Parece aquela expressão de Davi, que se alegrava quando ia à casa de Deus. E, irmãos, a casa de Deus não é esse prédio, mas a casa de Deus é a igreja. Então, Davi diz que ele se alegrava quando disseram a ele, vamos à casa do Senhor. Eu acho que deveria haver alegria em nós quando a gente fosse para algum ajuntamento da igreja, algum contexto de igreja, principalmente porque é nesse contexto aonde Jesus se manifesta. A gente sabe que Jesus está dentro de cada um de nós. Aquele que nasceu de novo, ele passa a habitar em você. Mas Jesus entre nós só é possível quando tem 2 ou 3. É uma outra manifestação. É uma outra expressão da sua presença. Que é importante. Tanto a vida de Deus dentro de nós, quanto a vida fora de nós, ambas,
elas concorrem para a nossa edificação. E se você julga que isso é importante, você deveria se alegrar. Porque o único momento que você poderia encontrar, para encontrá-lo daquela forma, é estando com teu irmão. Isso deveria ser uma alegria, ou não? Quando eu venho para cá, meus irmãos, de verdade, eu venho com dois sentimentos no meu coração. Eu venho com o sentimento de poder cooperar com o que vai acontecer aqui, cooperar com aquilo que Deus plantou na minha vida. Mas eu venho também com o desejo de receber aquilo que Deus plantou na tua vida. Porque é assim que é. Porque quando a gente vive isso, a nossa edificação ela é plena. Você pode dizer amém? Mas quando eu olho para algumas pessoas, parece que tem gente que tem nome de que está vivo, mas parece que está morto. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Porque eu sei que Deus não se engana, meus irmãos, com a aparência de nada. Deus não é como o homem que julga a aparência. Deus olha e vê dentro. Vocês lembram de Caim e Abel quando foram ofertar a Deus? Diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Diz que Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Antes de Deus olhar para aquilo que você faz, Ele olha para aquilo que você é. Deus sabe se você está ali por causa do pão, como muitas vezes Jesus falar com aquela multidão, olha, vocês estão aqui por causa do pão que perece. Deus conhece os verdadeiros motivos. Não há necessidade que você fale para Ele. E isso me preocupa. Por que isso me preocupa? Porque nós vamos responder a Deus não por aquilo que fazemos simplesmente, mas por aquilo que está dentro de nós. E tem um texto que tem me mexido muito ao longo desse tempo aí, desses meses, que para mim é um texto que fala dos nossos dias. A gente não vai ler todo o texto, até porque eu quero andar um caminho com vocês, eu sei que meu tempo hoje ele é limitado. Mas Mateus 24, vocês sabem qual é o contexto desse capítulo? Onde Jesus ele responde uma pergunta dos discípulos, após ter dito que em 3 dias ele destruiria aquele templo formoso lá de Salomão e reedificaria ele. Não aquele, mas o verdadeiro templo de Deus, que é a sua vida. Os discípulos perguntaram quando ia acontecer aquelas coisas, que sinais aconteceriam, que precederiam essa vinda, para que eles pudessem estar atentos. E aí Jesus começa a falar de vários sinais. E a gente sabe que esses sinais já ocorreram e têm ocorrido. Existe um pensamento muito firmado no coração dos profetas, dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias. Porque tudo que Jesus falou que aconteceria, já tem acontecido. E se você ler depois com calma, Mateus 24, você vai ver a advertência que o Senhor fala. E dos sinais que precederiam. Falou de falsos cristos que apareceriam. Falou de coisas que aconteciam na natureza. A gente vê isso toda hora acontecendo. E Jesus falou que aquilo ali ainda não era o fim. Depois ele fala de um princípio de dor. De dor de gravidez, de dar parto. Ele começa a falar dos sinais, que a mulher quando está para dar luz, tem sinais, não tem sinais? Tem sinais. As dores, as contrações, você começa a contar, eu me lembro dessa história. Tem sinais. E você tem que estar atento aos sinais. E aí ele falou que tinha sinal que não era o fim, tinha sinal que era o início das dores, mas no final desse capítulo, ele já fala de sinais que apontavam para o final. É o verso 14, então ele fala assim, do 12 ao 14, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim do quê? O fim das dores de parto. E como é que termina? Qual é o fim das dores de parto, minhas irmãs? Qual é o fim das dores de parto? É quando dá à luz o filho.
Esses sinais aqui seriam sinais que demonstrariam que o Filho de Deus, vai vir à luz. E o que é que me preocupa do que está escrito aqui, daquilo que eu tenho acompanhado? Porque talvez o sinal mais evidente de que o Filho está para dar à luz, ou para vir à luz, é o amor de quase todos se esfriando. Está aqui. E por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriar, meus irmãos, fala da igreja, não fala do mundo. Existem sinais no mundo. Existem sinais na natureza. Existem sinais no meio da raça humana, dos homens. Mas existem sinais no meio da igreja. E o maior sinal no meio da igreja é o amor se esfriando. E quando eu olho para a vida de alguns, isso me salta assim com muita força. Porque o amor é o amor, meus irmãos. Primeiro que o amor aqui é ágape. O amor aqui não é um sentimento, o amor não é uma ideologia, não é um movimento, o amor não é um poema. Na verdade, o amor é alguém. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, é a essência de Deus. Você é humano. Você é da espécie humana. A tua essência é ser homem. A de Deus é amor. E dizer que o amor se esfria é o mesmo que dizer que Deus está, a vida de Deus daquela pessoa está se esvaindo. Está deixando, está indo. Isso tem me chamado muita atenção. Eu queria te convidar agora para você ir para os primeiros capítulos de Apocalipse. Porque esse texto de Mateus 24 é uma profecia. Mas eu quero te mostrar a história de uma igreja que viveu isso lá atrás. Antes de a gente ler a história dessa igreja, eu queria te chamar a atenção para o verso 19 do capítulo 1, porque a maioria dos crentes, quando olham para Apocalipse, eles sempre associam Apocalipse a um livro de acontecimentos futuros, daquilo que vai acontecer, das trombetas, da manifestação do anticristo, da guerra que vai ser travada, da grande tribulação, do arrebatamento da igreja, de vários fatos e acontecimentos futuros. E é verdade. Mas quando Jesus fala com João para que ele escrevesse, o verso 19 diz assim, ó, escreve, pois, as coisas que viste. João viu. Tinha até uma canção assim, lembra, Zaninha? A Zaninha está ali. João viu, lembra? João viu. João viu isso, meus irmãos. Viu antes de acontecer. E o que João viu? Escreve, pois, as coisas que viste. As que são e as que hão de acontecer depois destas. A maioria das pessoas, eles entendem Apocalipse como as coisas que vão acontecer. Mas quando o Senhor fala com João, fala assim, João, escreve o que você está vendo hoje. Não é o que vai acontecer, é o que está vendo hoje. Quando João escreve as cartas às igrejas, ele não fala só do que ia acontecer. Ele fala da realidade daquela igreja naquele momento. E particularmente, meus irmãos, eu acho que as cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia, não foi a todas as igrejas que haviam naquela época, mas só as 7 igrejas que haviam na Ásia. Igrejas que haviam experimentado avivamento, poder de Deus, manifestações miraculosas de Deus. E aí o Senhor falou, João, escreve a elas. E vocês sabem disso, se você já leu esse texto, você sabe que cada igreja daquela tinha uma realidade. Ela tinha uma situação. Só tem, das 7 igrejas, só 2 igrejas o Senhor não repreende, ele não encontra nada de errado. Em 5 delas, ele encontra alguma coisa. Só em 2. Esmirna e Filadélfia, se eu não me engano. É isso, Modesto? Meu consultor? É isso ou não? Só essas 2 ele não encontra. Mas nas demais,
ele encontra problema. Ele reconhece virtudes, mas vê problema naquele momento. E isso é importante a gente saber. O que vai acontecer no futuro pertence a Deus. Mas o que nos importa é o que está acontecendo hoje. Há uns anos atrás eu estava no Chile e Deus me confrontou muito no encontro de pastores lá. Porque naquele dia, por ação divina, cada pastor ia na frente para falar um pouco da igreja, do rebanho que ele cuidava. Eu me lembro que Sérgio foi o cara que falou por nós. Lembra, Sérgio? Eu nem fui à frente, meus irmãos, porque naquela hora eu fui tão confrontado por Deus. Eu falei, Senhor, o que eu vou dizer? Porque, na verdade, meus irmãos, o relatório, ou a carta, ela identifica o que nós somos, é a nossa própria identidade. Quando João começa a escrever aquelas igrejas, Jesus se apresenta a elas. Mas Jesus reconhece, ele vê. Eu falei, meu Deus, o que eu posso falar sobre essa igreja? E eu fico pensando, meus irmãos, penso nisso até hoje. Se o Senhor fosse escrever uma carta a nós, o que ele diria? Porque a impressão que eu tenho é que alguns de nós perdeu muito. Eu vejo gente perdendo. Mas eu queria te falar uma outra coisa. Se o Senhor fosse escrever uma carta hoje com o endereço da tua casa, para você, o que ele diria para você? O que ele te diria? Vamos ler a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2. Eu quero compartilhar contigo, está aqui dentro dessa carta hoje. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Meus irmãos, se essa carta terminasse aqui, seria linda. Porque as virtudes e qualidades dessa igreja eram tremendas. Eu acho que a maioria das igrejas que existe hoje não chega até aqui. Não resistiria até esse ponto. Éfeso, a igreja em Éfeso, era uma igreja laboriosa, dedicada, sofredora, perseverante. Uma igreja que resistia os homens maus, os falsos, os mentirosos. Uma igreja que suportava provas e tribulações e não esmorecia. Que igreja. Mas aí no verso 4 começa, meus irmãos: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu acho que quando essas cartas chegaram às igrejas, assim como a igreja de Éfeso, eu acho que essas cartas chocaram
os irmãos daquela época. Sabe por quê? Porque eles mesmos, eles não conheciam a sua própria realidade. Sabe por que eu digo isso? Se eles estivessem conscientes de como eles estavam, o Senhor jamais precisaria enviar uma carta para dizer como eles estavam. Todos eles. Todos eles não viam como Deus via. Porque esse é o grande problema, meus irmãos. A gente olha para alguma coisa, você pode olhar para alguém e julgar essa pessoa e avaliar ela segundo a tua perspectiva, segundo a luz que você tem, segundo o teu padrão. Mas nós vamos ser julgados à luz de Deus. De repente, aos teus olhos, alguém está bem. De repente, aos teus olhos, você está bem. De repente, aos teus olhos, a tua casa está bem. Mas só quem pode dizer como você está é Deus. E eu acho que aquilo chocou, sabe por quê? Porque o padrão dos homens é diferente. Uma igreja como Esmirna, que era uma igreja pequena, sofredora, havia morrido muita gente. Uma igreja talvez que para muita gente não tinha muita expressão, porque na nossa cabeça, uma igreja de expressão é uma igreja grande, uma igreja que influencia em alguns níveis da sociedade ou politicamente. Mas não é assim que Deus vê. Deus pode olhar para um pequeno rebanho e ver que esse pequeno rebanho, ele influencia muito mais do que qualquer outra igreja. E quando você lê as 7 cartas, pelo menos a conclusão que eu chego, é que as igrejas de maiores expressões foram as mais repreendidas. Éfeso, talvez fosse a igreja de maior expressão na Ásia. A cidade de Éfeso era poderosa, a igreja em Éfeso era poderosa. Assim como Laodiceia, uma igreja rica, com muitos recursos. A igreja de Éfeso, amado, ela não era só uma igreja rica e numerosa. Os historiadores contam que ali havia a maior parte dos cristãos. Éfeso era uma cidade que talvez tivesse naquela época em torno de 500 mil habitantes. Mas Éfeso foi uma igreja que recebeu muito. Eu não sei se você já leu sobre isso, recorda? Éfeso foi uma igreja que ela teve a passagem de vários homens. Quando você lê, a impressão que eu tenho é que aquela igreja ela começou com Apolo. Logo depois Paulo envia Áquila e Priscila para corrigir alguma coisa. Depois disso, Paulo vai lá. Na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo passa 3 anos. A Bíblia diz 3 anos Paulo fica lá em Éfeso. E diariamente diz Paulo que ele ensinava a igreja na escola de Tirano, em Éfeso. Éfeso foi aquela igreja que quando Paulo estava indo em direção a Roma, ao martírio dele, a Jerusalém, que depois ia para Roma, ele chamou os presbíteros de Éfeso e falou: eu comuniquei a vocês todo o conselho de Deus. A carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, é considerada na Bíblia como a carta magna. A carta mais importante, que Paulo fala das revelações que ele teve acerca da igreja, do gentio, do mistério oculto por Deus desde a antiguidade. É a carta magna. É como se fosse a Constituição, a carta das cartas. Mas não é só isso. Paulo depois, quando preso em Roma, ele envia Timóteo para morar em Éfeso. As 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Quanto depósito, quanto investimento. Os entendidos, historiadores, eles dizem que João, antes de escrever o Apocalipse, ele vivia em Éfeso. Aquela igreja recebeu muita coisa. Essa era a igreja que Paulo estava escrevendo. E é impressionante, meus irmãos, impressionante, é que essa igreja, ela começou a existir, ela foi plantada por volta do ano 54 depois de Cristo. E quando João escreve o Apocalipse, embora há uma discussão sobre isso, mas foi mais ou menos no ano 93, 94.
40 anos depois, aquela igreja poderosa, aonde por muito tempo sofreu a influência de muita gente, essa igreja ela estava apagando. E isso me confronta diretamente, porque eu sei que essa igreja na qual Deus me estabeleceu aqui entre vocês, é uma igreja que já tem recebido muito ao longo desses anos. Muito. O que nós já vivemos, os testemunhos de restauração, a palavra que Deus nos deu, a revelação do Evangelho do Reino, a presença que Deus já se derramou aqui entre nós. Houve momentos aqui entre nós, meus irmãos, e não foi uma reunião isolada, foi um período onde a nossa reunião tinha início, mas ela não tinha fim. Quantos lembram disso? E a gente não tinha vontade de ir embora, meu Deus. Ninguém ousava pegar microfone. Porque Deus veio. Recebemos muito. Mas o que a gente tem feito com isso? O Senhor tenha misericórdia de nós. Você sabe o que é Deus ter alguma coisa contra você? Meus irmãos, nosso problema não é o diabo. Nosso problema é Deus. O diabo pode te resistir de todo jeito e maneira, mas ele não vai prevalecer contra você. Mas quando Deus resiste, ninguém vence. Quando Deus resiste, ninguém vence, meus irmãos. A gente não tem que ter Deus contra nós. Ele tem que estar do nosso lado. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a pergunta é assim: quando você lê anteriormente, você vê que aquela igreja era trabalhadora, zelosa, fiel, perseverante. Mas eles tinham abandonado o primeiro amor. Como é que é isso, meus irmãos? Eu sei o que é isso. Porque sabe por que eu sei o que é isso? Porque eu sei o que é fazer as coisas com Deus. Eu sei o que é fazer as coisas a partir de Deus. Mas às vezes a gente se torna tão especialista naquilo que a gente faz, que o Espírito Santo já passou sobre nós e você continua fazendo as mesmas coisas. Você pode fazer, sabia que você pode fazer as mesmas coisas sem Deus? Você pode. Isso é religião. Tem gente que fala religioso, religião, mas não sabe. Sabe o que é religião? A religião, meus irmãos, é quando o Senhor foi e você segue com a mesma liturgia, com a mesma prática sem Ele. Isso é religião. Porque tudo que se faz no reino de Deus, se faz a partir dEle. E essa igreja abandonou o primeiro amor. Isso é uma expressão tão forte. A expressão abandonar, meus irmãos, é se divorciar, é negligenciar, é omitir, é desistir. Aquela igreja se divorciou do primeiro amor. Embora seguiu fazendo as coisas, seguiu com aparência. E eu fico pensando, quantos de nós que está aqui nessa manhã, o que está no meio da igreja, segue fazendo as mesmas coisas, mesmo quando Deus passou, e você não percebeu, você se distraiu, você não viu, Ele passou. Eu já vi muita gente falar sobre essa expressão, abandonaste o primeiro amor, dizendo que o primeiro amor é o amor do novo convertido.
Você já ouviu isso, não? Não, o primeiro amor é do novo convertido. E acho que tem gente que acaba se conscientizando porque vive uma vida longe disso já há tanto tempo, que ele acaba se conscientizando que isso não é mais para ele. Mas isso não tem nada a ver, meus irmãos. Embora eu sei que esse amor está no novo, porque esse amor está em todo aquele que nasceu de novo. Esse amor, o ágape, no dia que você nasce de novo, ele passa a fazer parte de você. E é claro, quando você nasce de novo, o amor está lá. Mas por que essa experiência, essa presença, ou essa qualidade de amor, no dia respeito só ao novo convertido? Porque aqui Jesus estava repreendendo uma igreja que tinha mais de 40 anos de plantada. Ele não estava chamando a atenção de gente que se converteu outro dia, para que ele voltasse ao primeiro amor. Ele está falando de gente, de uma igreja já velha, de gente que já está há mais de 40 anos. Porque o primeiro aqui, meus irmãos, não é o primeiro de algo, de uma experiência só do início, é o primeiro de sempre. Porque o primeiro aqui é primeiro de primeiro lugar. O reino de Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Deus tem que ser amado em primeiro lugar. É em primeiro lugar sempre. Não é uma experiência de novo convertido. E tem gente que já se divorciou disso. Já não sabe disso há muito tempo, já não sente mais nada. A tua única referência de amor está no teu passado. Você vive igual um zumbi. Parece que está vivo e está morto. Não tem expressão. E aí acontece aquilo que eu falei, que eu vi aqui. Eu não fui tomar conta de ninguém, eu queria participar do encontro. Gente sem vida. Quando você está amando, meu irmão, a tua cara não deixa de sorrir nunca. Você já amou alguma coisa? Já amou alguém? Quando você começa a namorar aquela moça, aquele rapaz que você estava já há tanto tempo trabalhando por aquilo ali, você jamais encontra ela emburrado. Você encontra ela com um sorriso, porque o amor te faz sorrir, o amor te faz olhar para fora, o amor te torna bonito. Tem gente que é bonita, mas fica feia, porque é emburrado, é infeliz. A alegria, o amor de Deus, dá formosura ao rosto. E você olha para a gente, parece que o cara está carregando um caminhão nas costas. O teu problema não tem a ver com esse encontro. O teu problema é entre você e Deus. Porque esse negócio é pessoal. Eu sei que tem gente que vem para cá e quer sentir aqui, quer viver aquilo, aqui, em 2 horas, em 3 horas, aquilo que não vive a semana inteira em casa. O teu coração já não arde, não queima. Você não tem mais fome. Você já viu alguém sem fome? Você pode ir para um maior banquete e você não aproveita nada, porque o problema está em você. O problema não está na comida. Eu ouvi a palavra que esses irmãos ministraram. Eu falei, meu Deus, palavra tua, de Deus. Mas isso não te toca. Isso não mexe contigo, porque o teu coração está cauterizado. O teu coração está empedernido. Está anestesiado, está amortecido. Está latente. Está insensível. Porque a tua vida, ela se resume a esse encontro. A gente cantou aqui hoje o amor. Lembra? Jesus, eu te amo, te louvo, te adoro. E aí, depois dele diagnosticar o problema, ele diz assim, verso 5. Lembra, pois, de onde caíste.
Estava pensando sobre isso, falei, meu Deus, tem tanta gente que fica querendo entender qual é o meu problema. Por que eu estou passando isso? Por que minha vida não vai para canto nenhum? Por que eu não sinto mais nada? Por que minha vida parece um deserto? Por que parece que tem uma parede, um teto de bronze sobre mim? E aí o Senhor fala assim, lembra, faz um exercício de memória. Olha para o teu passado. Você consegue se lembrar do teu passado, não? Do tempo lá atrás. Você consegue lembrar de como era? Eu lembro. Né, Zaninha? Passaram tantos anos. Eu lembro. E a minha referência está nisso, meus irmãos. É para isso que eu quero voltar. Sabe, aquela coisa tão tremenda. Meu Deus. E a gente precisa fazer um caminho de volta. E lembra, pois, de onde caíste. Exercita a tua mente. Será que você não tem saudade disso? Será que você não tem saudade desse tempo na tua vida? Onde Deus estava contigo, igual paraquedas de português, estava contigo e não abria. Quando o Senhor caminhava contigo lado a lado, meus irmãos. Quando a presença dEle te envolvia, te enchia. Quando a tua vida era só alegria. Lembrei até daquele irmão, Marcão. Só alegria. Lembra? Lembra, pois, lembrar do quê? De onde caiu. Eu sei que alguns, quando leem isso, sempre associam, né? Lembra de onde caiu. Um lugar, fala, meu Deus, onde é que foi? Foi no sítio. O onde caiu aqui, amado, não é um lugar. O onde caiu aqui é condição. O que Jesus está mandando você lembrar é de como a sua vida era. Qual era a tua condição? Lembra disso? De como você estava. Não é um lugar. Porque tem gente que pensa assim, não, eu tenho que... Quando eu estava lá naquela denominação, lá que era bom, não é lugar, é condição. Porque quando Deus está contigo, o que menos importa é o lugar. Na verdade, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, no nome dEle. Quando aquela mulher samaritana quis saber o lugar da adoração, Jesus nem respondeu para ela o lugar. Ele falou, como? O que o Pai procurava? O Pai não procura lugar. O Pai procura alguém. Onde você estiver. Mas como você estiver. Se você está ali de todo o teu coração, é isso que Ele procura. Se você está ali em espírito e em verdade, é isso que Ele procura. Isso pode ser aqui, pode ser na tua casa, no teu trabalho, pode ser em qualquer lugar, porque o que menos importa é o lugar. O que Deus procura é o coração, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza, Ele vem, Ele não resiste. O Senhor não resiste o coração quebrantado, meus irmãos. No dia da ressurreição, quando Maria estava lá, e a impressão que eu tenho é que houveram várias experiências ali, outros tinham ido embora falar com os discípulos, Maria ficou. E ela chorou, achou que aquele homem era um jardineiro. E falou, onde é que você botou o corpo dele? E quando Jesus fala o nome dela, chama ela pelo nome. Ele conhecia ela, meus irmãos. Era aquela mulher que estava aos pés dele, que se derramava sobre ele. E quando chamou, ela falou, Senhor, é você. Porque ela reconhecia aquela voz, meus irmãos. E quem já ouviu a voz de Deus sabe que é inquestionável, meu Deus. E você não quer ouvir mais ninguém. É só Ele. Mas nessa situação, Jesus falou assim, Maria,
Me deixa aí. Eu preciso ir para o Pai. Me liberta, Maria. Porque Jesus, meus irmãos, Ele não resiste um coração rendido. Ele não resiste um coração quebrantado. Ele não resiste o coração de um verdadeiro adorador. Isso prende Ele, isso ata. Isso é mais forte do que Ele. E quando o Senhor vem, porque Isaías diz que o Senhor habita no alto e sublime trono. Mas quando Ele olha para você e vê um coração quebrantado, Ele não resiste, Ele vem. Nós precisamos disso, meus irmãos. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Você não pode se conformar e viver uma vida assim. Você precisa mudar. Eu estava pensando, falei, meu Senhor, o que é voltar à prática das primeiras obras? Porque esse é o caminho, meus irmãos. Esse é o caminho de volta. Eu falei, Senhor, eu tenho que olhar lá para trás. Eu comecei a lembrar, meus irmãos, das minhas primeiras obras. Eu nasci numa quarta-feira de outubro, numa reunião onde havia muito pouca gente. Você se lembra, Zaninha? Muito pouca gente, isso mesmo. Eu recebi um convite de um colega do exército para estar lá. E ele estava em cima de mim. Inicialmente aquilo me atraiu, mas depois estava enchendo meu saco. Eu falei, vou fazer logo essa visita para esse cara parar de me chamar. Eu era macumbeiro. Eu fui criado na macumba, com tia, com minha mãe, levando a gente desde pequeno. Foi assim que a gente viveu. E eu fui lá. Mas nesse dia, Deus tinha marcado um encontro comigo. Eu nem me lembro da palavra, Zaninha. Eu só me lembro que eu estava lá na frente. E nesse dia eu nasci de novo. Meus irmãos, a minha vida mudou desde então. Isso faz mais de 30 anos. E eu saí daquele lugar com uma alegria tão grande, meu Deus. E aqueles primeiros dias, era Zaninha, quanta luta, quanta tribulação eu vivi. O diabo usou meu pai para se levantar contra a minha vida. Ele me agrediu meu irmão que está lá atrás, que ele se converteu 3 meses depois de mim. O nosso pai, na ignorância dele, tentou nos matar algumas vezes. Eu apanhei muito meu pai, porque ele dizia que eu não tinha que ir para aquele lugar, que eu não tinha que estar ali, mas aquilo era mais forte do que eu, meus irmãos. A necessidade de estar ali com os irmãos, você lembra, Zaninha? Eu servi o quartel, eu tinha que estar 4h30 da manhã lá em frente à Católica de Campo Grande, ali do Desterro. E eu ficava na casa da mãe de Zaninha, uma mulher que é uma mãe. Ia passando a hora, ia dando 10, 11, meia-noite, a gente não ia embora. Eu saía lá de madrugada, naquela época não tinha condução de Campo Grande, do centro de Campo Grande para onde eu morava, perto do West Shop. Eu tinha que andar a pé. Mas aquilo era mais forte do que eu. Era mais forte do que eu, não era, Zaninha? Eu queria estar junto da igreja. Eu queria aprender. Eu queria beber. E quanto mais eu bebia, mais fome eu tinha. Quanto mais eu comia, mais fome eu tinha. Amor, meus irmãos, uma paixão desesperada por Jesus. Desesperada. Me fez pensar, renunciar tudo. Renunciar tudo. Renunciar à própria vida. Ricardo deve lembrar do dia quando meu pai nos jogou dentro do nosso quarto. Lembra, Ricardo? Ele falou assim, eu vou... Ele ficou na porta do quarto, um homem muito grande, forte. Ele falou assim,
eu criei vocês. Ele estava muito irado naquele dia. Irado. Ele já tinha me dado um chute na Bíblia, na cara, assim. Meu pai era muito violento. Ele falou assim, eu criei vocês. Estava eu e meu irmão dentro do quarto. Ricardo novinho. Mais novo, caçula. Havia acabado de se converter, saindo das drogas. Ricardo? Perdido. Louco. Meu irmão tinha uma loucura. Lembra, Ricardo? E minha mãe fazendo aliança com o demônio para poder melhorar. Já viu isso? A ignorância. Tadinha da minha mãe, né? E meu pai falou assim, eu criei vocês e eu vou destruir vocês agora. Eu vou furar, uma expressão nordestina, vou furar vocês e vou beber o sangue de vocês e partiu para a cozinha. Lembra, Ricardo? Ricardo falou assim, Cláudio, o que a gente faz? Eu falei, Ricardo, nada. Se a gente morrer agora, a gente sabe para onde vai. Você lembra, Ricardo? Irmãos, o amor é mais forte do que a morte. Eclesiastes fala sobre isso. O que levou a igreja primitiva a morrer, a verem seus filhos sendo estraçalhados, os homens sendo crucificados, torturados, é que dentro deles havia um amor tão grande que eles não podiam renunciar àquilo. Era mais forte do que eles, meus irmãos. E é esse amor que tem que estar em nós todos os dias. Porque a Bíblia diz que os piores dias sobre a terra ainda vai chegar. Existem igrejas hoje, existem nações hoje que já vivem isso, meus irmãos. Tem gente que acha que isso é impossível. Eu poderia falar muito sobre isso, mas eu acho que meu tempo não dá mais, Júnior. Mas as primeiras obras são as primeiras obras. A vida de comunhão era coisa... Eu me lembro que os 2 primeiros anos da minha vida eu passei dentro de um quarto. Eu orava e jejuava. Eu lia a palavra, eu comia aquilo. E quando eu não estava no quarto, eu estava com os irmãos. Eu passava na sala. A televisão estava ligada, meus irmãos. Eu passava olhando para o outro lado. Sério. Eu não queria que nada disso me atrapalhasse. E eu fico pensando, o que tem feito com que esse amor se esfrie em nós? Eu não acho que é a tribulação. Se você olhar para as cartas, a igreja de Éfeso, as igrejas mais atribuladas, eram as igrejas que mais amavam. O nosso problema não é problema. O nosso problema não é a tribulação. O nosso problema, meus irmãos, é a falta deles. O que nos afasta de Deus é que nós estamos envolvidos com muita coisa. Temos muito. Estamos cheios. Estamos saciados. Estamos entretidos. Estamos divertidos. A palavra divertir é mudar você de foco. Estamos divertidos. Temos muita coisa. Isso nos afasta dele. E aí, isso tocou a minha vida de oração, palavra, jejum. Jejuava direto. Quando me converti, as minhas ex-namoradas apareceram tudo na minha casa. Tinha moça que não aparecia lá há muito tempo. Como é que o diabo é sujo, né? Mas eu atendia elas, meus irmãos, do jeito que eu estava no quarto. Todo descabelado, com aquele bafo de boi. Atendia. Eu queria era Deus, Aninha. Eu queria que o Senhor afastasse aquela pombagira da minha vida, entendeu? Eu queria Deus. Era jovem, 19 anos. Ah, meu Deus. Proclamava o evangelho até para cachorros parasse. Se você parasse do meu lado, você jamais sairia dali sem ouvir a palavra. Foi o tempo onde a maioria da minha parentela se converteu.
um atrás do outro. Mas eu não conseguia me conter. Eu fico imaginando, semana passada eu estava assistindo aqui o Jorge China. Jorge, está aqui, Jorge? Você não? Está ali. O Jorge China aqui fazendo um apelo aos irmãos, chamando. É aquilo que eu te falei, Júnior. Jorge, no dia que esse amor queimar e arder, você não precisa nem convidar as pessoas, sabe por quê? Esse próprio amor leva as pessoas. A gente tem que fazer hoje, meus irmãos, um esforço muito grande, uma propaganda, um marketing, para que as pessoas possam fazer isso. Eu não estou dizendo que é ir para a praça, não, porque Deus te enviou para onde você está. Deus te enviou para a tua parentela, Deus te enviou para a tua rua, Deus te enviou para a escola onde você estuda, para o trabalho onde você está. Deus te enviou para o futebol que você joga toda semana e você é incapaz de pregar o evangelho para os teus colegas que estão lá. Deus te enviou para onde você está. E quando esse amor está em você, ninguém precisa dizer para você pregar o evangelho, ninguém me dizia isso. Eu não conseguia segurar. Eu estava apaixonado por Jesus, eu não conseguia segurar, eu contava para as pessoas. Foi isso que a mulher samaritana fez. E ela trouxe a cidade inteira para ouvir o Senhor. Hoje é um esforço. Você tem que carregar o cara nos ombros. Deus precisa, meus irmãos, reacender essa chama de novo. Não havia dificuldade com nada. De estar com a igreja, no grupo caseiro. Não havia cobrança. Ninguém precisava te ligar para te lembrar de nada. Você estava lá. É assim que é. É assim que é em todo lugar. Onde o amor arde. Tudo era dele. A tua vida financeira era dele. Eu me lembro da loucura que eu fiz. De pegar todo o dinheiro que eu tinha ganho naquele mês e entregar. Eu já era casado, minha mulher está ali. Onde é que está minha mulher? Minha esposa. Está ali, doutor, lá, está lá. Um dia eu cheguei lá numa reunião, o pastor fez um apelo, eu entreguei todo o meu salário do mês. Lembra-se ali? Por quê? Porque eu sei que isso aí, meus irmãos, é aquelas coisas da infantilidade, da imaturidade. Mas quando eu lembro, eu acho graça. Mas eu me movi em fé. E como é que Deus se movia, né, Zeli? Como é que Deus se movia? Mas era resultado da paixão, do amor. Hoje as pessoas têm dificuldade. Tem gente que quer encontrar motivo para não entregar, para não dar, para não honrar a Deus. Amado, se você quer ser idólatra, avarento, fica com isso. Deus não depende do teu dinheiro, não, mas você precisa se arrepender dessa idolatria, porque a avareza é idolatria. Avareza. Bem, vou encerrar aqui, Júnior, porque Mateus 24, 12, que a gente leu no começo, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Deixa eu só falar uma coisa com você aqui rapidinho. A palavra de Apocalipse, ele diz assim, olha, lembra depois de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Eu estava pensando esses dias sobre isso. Eu tive muito tempo para meditar. Quando eu me converti, eu fazia as coisas a partir daquele fogo que estava em mim. Mas quando esse amor esfria, o caminho de volta é diferente. Eu estou falando porque alguém quer sentir alguma coisa para fazer. Porque o cara olha lá para trás, quando ele era novo, convertido, foi cheio desse amor, que ele sentia. Ele estava junto porque ele sentia o maior desejo, ele orava porque tinha vontade de orar, de ler a palavra. Depois, quando você se torna anêmico espiritual, você já teve anemia na tua vida? Onde a comida para você deixou de ser um prazer, e você passou a comer por necessidade, não mais por prazer? Assim também é na vida espiritual. Quando você perde o fluir, o fogo, o vento, quando você perde a fome, agora, porque você lembra, porque você se arrepende, porque a tua mente foi mudada, agora você começa a fazer um caminho de volta. E começa a praticar exatamente aquilo que você praticava lá atrás. E quando você persevera nessa prática, meus irmãos, o fogo incendeia. Você já fez churrasco? Naturalmente você fez, porque churrasco é uma coisa de brasileiro, carioca. Você já viu a brasa quando está já no final do churrasco, e que alguém inventa de botar mais carne, e aquele carvão, Bebeto, está quase apagando? O que a gente faz, Bebeto? O que a gente faz? A gente assopra, a gente abana, e o que acontece com o fogo? O fogo incendeia de novo, ele aparece.
Agora você tem que abanar o fogo. Você tem que abanar a brasa. Porque o fogo está lá, meus irmãos. O fogo está lá. O fogo está lá. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor até pode esfriar, mas Coríntios 13 diz que o amor jamais acaba. Ele está dentro de você. E se Deus soprar de novo, ele acende. Esse fogo acende. Porque o amor jamais acaba. Ele está aí. E se você soprar, essa brasa vai pegar fogo. Esse coração vai arder de novo. E ele nunca mais vai se apagar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O amor jamais acaba, graças a Deus. A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Você se esfriou no dia que você se afastou do fogo. Porque é assim que as coisas se esfriam. Quando você se afasta do fogo. Se você quer o fogo de volta, se aproxima dele. E você vai ver que o coração vai ficar em chamas. Vai incendiar. E mais uma vez, o fogo vai arder nesse altar. Em nome de Jesus. Será que a gente pode orar um pouco? Meu coração está em chamas, meus irmãos. Eu sei que Deus quer incendiar você. Não é por causa dessa igreja, não é por causa de você mesmo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Senhor, eu vim até aqui, Senhor. Não sei se eu falei tudo aquilo que está no teu coração. Não sei se eu transmiti tudo, Pai, da forma como o Senhor queria. Eu sou tão imperfeito, Senhor. Eu cheguei até aqui, Senhor. Entra agora, Pai. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Chame por ele, meu irmão. Ainda que teu coração esteja endurecido, chame por ele. Ainda que você tenha sido infiel, chame por ele. Porque a Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Eu posso te garantir que ele está te aguardando. Ele está te aguardando de onde você o deixou. Eu posso dizer que ele está à tua procura. Ele está batendo a tua porta, como bateu a porta de Laodiceia. E se você consegue ouvir a voz dele, abre a porta do teu coração e deixa o Senhor entrar. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra nesse lugar, Senhor. Incendeia a chama. Faz arder o altar, Senhor, mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, sopra. Sopra, Senhor, sopra, Senhor. Tira as cinzas. Tira a borra, Senhor. Tira.
Purifica, Senhor, purifica, Senhor. Purifica, sopra, 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 Senhor. Sopra dos quatro cantos. Sopra sobre o altar, Senhor. E faz arder mais uma vez, Senhor. O altar em nós que um dia queimou.